Graças a Deus. Eu estou trabalhando mais uma vez o Sermão do Monte, é um texto que a gente precisa sempre voltar a ele. Nós somos evangélicos, então a gente fala do Evangelho. O Evangelho de Jesus consiste numa mensagem, num anúncio, numa proclamação. O Evangelho é ensino, o Evangelho é uma palavra do céu enviada aos homens, à humanidade, para que toda a humanidade conheça Deus. E temos o relato da vida, das obras de Jesus, as suas parábolas, os seus ensinamentos e também as suas ações, rodeado dos seus discípulos. Então, os 4 textos, que também chamamos de Evangelho, esses 4 textos nos ajudam a visualizar Jesus. E Mateus, provavelmente, é um evangelho produzido, acredita-se hoje muito na Síria, numa comunidade essencialmente judaica, cristãos judeus, e por conta disso há certos elementos particulares de Mateus, e hoje eu vou passar por um deles. O texto está no capítulo 5, vou ler a partir do verso 13, mas hoje eu devo avançar um bom tanto aqui. Estou sentindo cheiro de café, gente, o que é isso? Não tem cantina hoje não. Acho que é vontade mesmo. Vamos lá, Mateus 5,13. Nós somos o sal da terra. Ele está falando aqui com seus discípulos. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Eu li hoje um comentário que fala assim: naquela época as casas eram formadas de um único cômodo, principalmente as casas humildes. Então, uma lâmpada iluminava todos os da casa, porque a casa se limitava a um cômodo, não é? Então, a lamparina colocada no lugar certo, no lugar adequado, que é o alto, ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar, mas para cumprir, porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um iota seria a letra hebraica, ou um tio, jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Vamos parar por aqui, depois a gente segue. Esse é um dos textos complexos do Novo Testamento, porque é o único momento em que há uma valorização explícita da lei de Moisés. Não é? Jesus está falando com uma comunidade de judeus, está falando na Galileia, e os seus ouvintes são pessoas que vivem debaixo da lei de Moisés. Mas ele começa a dizer para eles: olha, vocês são a luz do mundo e o sal da terra. E eu quero retomar o que falei semana passada, nas bem-aventuranças. Eu creio que Jesus aqui está mais uma vez evocando as figuras e o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Em Isaías 42, há uma profecia interessante, fala do servo do Senhor e diz que ele é a luz. Ali, provavelmente, a interpretação melhor é que o povo de Israel, o servo do Senhor, é o povo de Israel,
que é a luz, mas no capítulo 60 de Isaías, levante-se, resplandeça, porque já a sua luz e a glória do Senhor estão raiando sobre você. Pois eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão envolve os povos, mas sobre você aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória já está brilhando sobre você. As nações se encaminham para a sua luz, ó Jerusalém, e os reis são atraídos para o resplendor do seu amanhecer. Então, como eu disse a vocês semana passada, o Sermão do Monte, ele evoca as profecias messiânicas do Antigo Testamento nas bem-aventuranças, e eu creio que aqui Jesus ainda segue na mesma linha. Ele está dizendo, depois de ter citado Isaías 61, ele cita Isaías 60, vocês são a luz. Não é Jerusalém. Ele está na Galileia, falando com judeus. Mas ele está dizendo, a luz são vocês. O sal da terra são vocês. E sal da terra também é uma coisa difícil da gente entender, não é? Porque é uma metáfora não tão comum para nós. Alguns vão dizer, o sal dá sabor. É uma possibilidade, Jesus talvez aqui estivesse se referindo ao sal como sabor, mas, em geral, nós preferimos o segundo emprego do sal naquela época, que era a conservação dos alimentos. Salgar para preservar, para evitar a deterioração da carne, fosse ela ovina, caprina. Naquela época não tinha muito boi por lá não, era difícil ter boi naquela região onde o pasto é escasso. Aqui não é Mato Grosso do Sul, né, Robert? Onde o pasto é verde, até o fim do horizonte você só vê pasto de um lado e soja do outro. Lá é diferente, lá é pasto escasso. Então é bode, ovelha, cabra, carneiro, o negócio é assim. E de vez em quando um boi ou outro, né? Mas o sal era usado para conservar a carne, inclusive do peixe. Igual o nosso bacalhau aqui, na Semana Santa. Tá, será que é esse emprego do sal que Jesus está usando? É uma pergunta complexa, mas eu também trago um outro elemento. Na antiga aliança, diz lá o texto, que nenhum sacrifício podia ser apresentado sem sal. Toda a carne queimada no altar tinha que ser salgada. E o sacerdote era quem colocava o sal. Talvez Jesus esteja usando aqui uma terminologia sacerdotal. Talvez Jesus esteja se referindo, vocês são o sal da terra, no sentido de que vocês são aqueles que tornam o culto, o sacrifício, aceitável. Porque a ordem para o sacerdote é essa, você não vai colocar nenhuma carne sem que haja sal sobre ela. Então, nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra, nós somos a parte aceitável. Diferente, né? Uma possibilidade. Interpretar Jesus nem sempre é simples, principalmente nestas expressões curtas, metafóricas de uma época tão diferente da nossa. Nós estamos na época do freezer, nós estamos na época do sazon, não é? A gente nem usa sal, porque o médico proíbe, é um negócio doido. Então, mas nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Jesus olha para os seus discípulos e diz a eles que ele tem uma esperança de que eles sejam de fato algo que se destaque no meio da humanidade. Porque a luz deve ser colocada num lugar alto, não se esconde uma cidade iluminada. Quando a gente volta lá de Uirapuru e a gente chega aqui voltando por Águas Lindas, a gente vê Brasília de longe. Primeiro a gente vê a luz, depois a gente vê Ceilândia, e depois tudo some de novo, que aquele sobe e desce, e de repente se aparece, vê aquela luz espalhada para todo lado. Imagino que o Esdras, quando chega lá no Gama, gosta de ver a luz lá em cima, não é? Não se esconde uma cidade alta, iluminada.
ela será visível. Nós somos uma luz. Nós estamos aqui para sermos vistos. Nós estamos aqui para sermos conhecidos. Como o quê? Como discípulos de Jesus. Mas o que isso significa na linguagem de Jesus? Nós somos uma referência. Porque é isso que o profeta Isaías fala de Jerusalém. As pessoas virão para aprender a tua justiça. As pessoas virão para conhecer o teu Deus. As pessoas virão para ouvir o teu louvor. Então Jerusalém é uma referência para a adoração ao Deus verdadeiro na antiga aliança. Mas Jesus agora, como já dissemos, é o novo Moisés. Ele está fazendo uma nova aliança, que não é como a do Sinai, feita com sangue de touros e bodes, mas é uma aliança que será firmada com seu próprio sangue derramado na cruz. E ele está fazendo um novo povo, que não é um povo étnico, que nasceu da mesma raiz de Abraão, mas é um povo que nasceu do Espírito. E o que os torna um só povo é o mesmo Espírito que está em um, está no outro. É uma identidade espiritual, não é uma identidade étnica, tampouco é uma identidade meramente cerimonial e religiosa. Mas é uma identidade em Jesus. Vocês são meus discípulos. E enquanto vocês forem meus discípulos, vocês serão o sal da terra. Vocês serão luz do mundo, vocês serão o culto aceitável, a possibilidade, vocês serão aqueles que preservarão o melhor, que impedirão a deterioração completa do tecido social. Vocês serão como aquilo que dá gosto, como aquilo que dá sabor, como aquilo que dá vida, pode ser. Mas vocês serão luz, vocês vão atrair o olhar das pessoas, e elas saberão para onde elas devem caminhar. Imagine-se perdido à noite, sem saber para onde ir. Aquele jovem que há pouco tempo se perdeu na mata, mas quando ele enxerga uma luz, já sabe para onde ir. Pode ser uma cabana, pode ser uma única lâmpada acesa, mas o que a gente imagina, ali tem alguém que vai poder me ajudar. Então é isso que Jesus espera de nós, que nós sejamos sal e luz. Mas aí ele fala da lei. Qual seria a expectativa daquelas pessoas? Eu penso que os escribas e fariseus lançavam peso, aliás, não eu penso não, Jesus disse claramente: vocês, escribas e fariseus, amarram fardos pesados e colocam sobre as costas dos outros, e vocês mesmos não carregam nem com o dedo mindinho. Então a religiosidade que as pessoas ouviam dos escribas e fariseus era muito complicada, era muito pesada, era muita regra, era muita exigência, muito pode, não pode, muito deve, não deve. É só a gente pensar hoje no mundo islâmico, que a gente sabe um pouquinho, não é? As mulheres de burca no Afeganistão. É só ter um vislumbre de uma sociedade dominada por radicais religiosos. Olha, nós homens não podemos olhar para as mulheres com seu corpo exposto, porque isso é uma tentação para nós. O que a gente faz? Cobre as mulheres, só os olhos. Bota a burca nas mulheres, porque é muito difícil mudar o olhar dos homens. Mas é fácil obrigar as mulheres a usar uma burca. Ô Sandra, depois você me conta a piada que eu quero ouvir também. É melhor, na lógica de Jesus, se teus olhos te fazem pecar, arranca os teus olhos. Não, mas aí custa muito caro. Botar a burca nas mulheres. Obrigado, Sandra. É isso aí. Então vocês percebem, é muito provável que o ambiente em que aquelas pessoas viviam era um ambiente religioso cansativo. Muita acusação, muito julgamento, muita apontar de dedos.
Mateus 23 fala disso, a maneira como Jesus censura os fariseus. Só que para os seus discípulos, Jesus fala assim: vocês acham que eu vou facilitar? Vocês estão pensando o quê? Que eu vou escrever uma nova lei mais branda, que eu vou tornar a coisa mais leve? Não, eu não vim tornar a coisa mais fácil, eu vim tornar a coisa completa. O cumprir aqui é uma palavra que significa completar. Eu vim completar a lei. Então Jesus não veio aliviar os mandamentos. Jesus veio ensinar a essência do mandamento e tornar o mandamento mais profundo. Então Jesus ficou com uma religiosidade mais pesada? Depende. Quando a gente usa religiosidade, em geral nós estamos falando de costumes, de tradições, do que é exterior. Quando a gente fala de espiritualidade, a gente fala do interior. Então Jesus trocou a religiosidade, que é formal e muitas vezes é hipócrita, por uma espiritualidade que é verdadeira e é sincera. A questão não é religião, porque eu sou religioso. Aliás, eu sou um profissional da religião. Eu declaro meu imposto de renda como ministro de confissão religiosa. Eu sou o ministro de confissão religiosa. Então, eu me defino economicamente como um religioso. E sou um ser humano de vida religiosa. Então, a questão não é ser religioso, a questão é ser um hipócrita, um fingido, alguém que veste uma capa da religião, mas por dentro não é legitimamente um verdadeiro discípulo de Jesus. Depois a gente vai tratar disso aí mais adiante. O problema de Jesus não é com a religiosidade, o problema de Jesus é com a hipocrisia, com o colocar fardo nos outros, mas não carregar, com transformar a religião em um negócio para extorquir o dinheiro dos pobres e das viúvas. É isso que Jesus condenava os fariseus. Ok? Então, e hoje não é muito diferente. A religião que a gente vive condenando, a gente não, né? Que o pessoal em geral aí vive condenando, é essa religiosidade gananciosa, aproveitadora, que mexe com a culpa, que fica botando medo nas pessoas, ou então que fica estimulando a ganância para arrancar mais dinheiro daqui, mais dinheiro de lá, com esse negócio religioso. O negócio religioso, de fato, é um dano, mas a religião em si, ela não é mal. A religião em si é natural. O sentimento religioso no homem é normal. A gente tem uma busca pela transcendência, uma busca por algo que está além da matéria. A gente tem uma necessidade de espiritualidade, tá bem? Então, a questão aqui não é sobre religião, é sobre a hipocrisia de alguns religiosos. Então, Jesus vai dizer assim: olha, eu não vou tornar mais fácil, eu vou tornar mais difícil. Então, os mandamentos que vocês conhecem, tem que cumprir mesmo, cumpre esse daí. Mas eu proponho a vocês uma justiça que é superior à dos escribas e fariseus. Então vocês vão ser melhores do que os escribas e fariseus. Vocês acham que eles já são muito exigentes? Eu vou propor para vocês algo maior. E aí vem 6 comparações que Jesus faz entre a lei de Moisés e a proposta que ele traz no Evangelho. A primeira está no capítulo 5, verso 21. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate. O mandamento é lá: não matarás. Ele vai começar por alguns dos 10 mandamentos. Não matarás. Então vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate. Eu ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Aqui não é um inferno eterno não, tá, gente? É aquela ideia da Geena ali, né? Do lugar que o fogo não se acaba ali perto de Jerusalém.
Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça, e você seja jogado na prisão. Em verdade, lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Jesus mistura um monte de situações, né, de tribunal, de julgamento, de dívida e tal, mas as pessoas compreendem o que Jesus quer dizer. Ele fala assim, olha, a lei diz para não matar, mas eu estou falando, isso é pouco. Você não pode odiar seu irmão, você não pode desejar o mal para o seu irmão, você não pode xingar seu irmão de tolo, isso aí hoje em dia está difícil. Porque tem tanta gente precisando acordar, abrir os olhos, né? Mas tanta tolice aí, mas deixa para lá, Jesus, olha eu aqui. Então, né? É difícil, mas o que Jesus está falando para a gente? Não adianta você vir para o altar, trazer uma oferta, um sacrifício. Eu já expliquei para vocês, oferta aqui não é dinheiro que a gente dá na igreja. Oferta aqui é o sacrifício pelo pecado. Então eu quero me acertar com Deus, pego lá um cordeirinho, levo lá para o sacerdote, falo, sacerdote, mata esse bichinho aqui, espalha um sangue em cima de mim para eu ficar perdoado. E Deus olha para você e fala assim, não. Primeiro você vai lá e telefona para aquela sua irmã, que você não fala mais com ela, porque vocês estão brigados. Primeiro você vai lá e perdoa o seu cunhado, que está te devendo, não tem como pagar. Então você perdoa a dívida dele e faz as pazes com o seu cunhado. Nossa, fui longe agora, né? Então Jesus está assim, né? Jesus está nessa. Estou falando que Jesus ia tornar a coisa mais difícil. Ama a tua sogra como você ama a tua mãe. Tem gente que fala de boca cheia, né? Minha sogra é uma segunda mãe. Mas tem gente que pode falar assim, rapaz, minha mãe acho que nasceu sogra. Então, né, não é fácil não. Mas é isso que Jesus está falando. Para a gente acertar nossos relacionamentos, para a gente acertar nossa vida. Porque não adianta a gente querer ficar bem com Deus sem ficar bem uns com os outros. E não é simplesmente não matar. Não é simplesmente não matar. Porque a maior parte de nós não tem instinto assassino. A maior parte de nós não chega tão longe na violência. Mas às vezes a gente odeia. Às vezes a gente não, vamos tirar a maior parte de nós desse negócio. A gente já está bem curado, né? Mas alguns de nós podem cair no erro de alimentar o coração e deixar o ódio ficar lá. Porque a amargura, o ressentimento, se você não trata, a coisa vai ficando cada vez pior. Hebreus vai falar de uma raiz de amargura. É aquilo que fica enterrado, mas que, se você não tirar, vai brotar de novo uma árvore que é amargura pura, né? Então a gente tem que ter cuidado. Vejam que Jesus, então, está propondo algo, não para eliminar a lei, mas propondo algo que a lei tolera certas coisas e Jesus diz não. Então é uma proposta de vida com mais espiritualidade, mais santidade. Vamos seguir. Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério, cada um com a sua mulher, cada mulher com seu marido e basta. Eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. E aí Sandra nos faz lembrar do texto. Se o seu olho direito faz você tropeçar, arranque-o e jogue fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. Se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora. Pois é preferível perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Aí a gente fala assim, não, isso aqui é metáfora, Jesus não está falando literalmente. Então, é difícil a gente entender Jesus. Porque talvez Jesus esteja falando literalmente mesmo. Cara, você não quer converter seu olho?
Usa tapa-olho. Hoje a gente diria, põe um tapa-olho, né? Não precisa arrancar o olho, usa só um tapa-olho, resolve esse problema. Mas o que Jesus está dizendo? Dá um jeito. Dá um jeito. Dá uma solução para o seu olhar impuro. Dá uma solução para a sua língua maledicente. Dá uma solução para o seu ouvido com comichão, querendo saber das últimas fofocas. Dá um jeito na sua mão, que pega aquilo que não lhe pertence. Ou que toca um corpo que não te pertence. Dá um jeito nos teus pés que te levam para os maus caminhos. Corrige, conserta. Jesus está dizendo, olha, não adulterar, mas temos que ir além. Temos que ter um olhar puro. Não estou dizendo que a gente não pode admirar o belo. Às vezes a gente também quer ir muito longe nas coisas, não é? Admirar a beleza de alguém não é a mesma coisa que desejar. Aliás, quem já viveu bastante sabe a diferença de desejo e apreciar o belo. Porque às vezes o desejo vem por aquilo que nem belo é. Já viram aqueles casos de adultério que o cara fala assim, cara, como é que pode? Com uma mulher daquela em casa, ele saiu com essa senhora aqui, não é possível. Ele estava louco. Eu tenho um amigo que já faleceu, que já está na glória, né? Ele falava assim que eu tenho que ter secretária feia. Ele era pastor, né? Por quê? Porque se acontecer, vão dizer assim, ó, foi o diabo. Porque não tem explicação. Tem que ser bem feia, que se cair assim, mas falando sério, o desejo não tem a ver com o belo, necessariamente. O desejo não tem a ver com o belo. Ele às vezes brota de situações que nem tem a ver com a estética, tem a ver com outras coisas. Então não baixe a guarda em nenhuma situação. Quem é casado tem que ter muito cuidado, porque ser fiel o tempo todo é um grande desafio. E eu me lembro do meu velho conselheiro com mais de 80 anos dizendo assim, e tem que ter cuidado, inclusive, quando envelhece. Eu passei dos 60, só um pouquinho, mas não pensem vocês que eu não continuo mantendo as mesmas regras que eu me impunha desde que eu era um jovem pastor. Porque a gente não pode dar lugar ao diabo, não dê lugar à carne, não dê ocasião ao pecado por causa da liberdade. Ninguém é forte o suficiente para resistir à tentação. A gente tem que fugir das tentações, suportar as provações, fugir das tentações. Então, essa questão da imoralidade sexual, do adultério, da promiscuidade, a gente tem que ter muito cuidado. Porque são pecados prazerosos, mas as consequências funestas, muito difíceis. Tem gente que perdeu. Eu lembro, eu tinha 13 anos de casado. Quando eu conversando com a Tânia, a gente deitado. Eu já tenho 40, faz muito tempo isso. Falei, Tânia, se eu pensar e se eu praticar o adultério, eu sou muito burro, porque algo que eu posso ter com você, que é minha esposa, é um prazer que é o mesmo, eu posso perder você, posso perder o respeito dos meus filhos, vou perder o respeito dos meus irmãos, vou perder o respeito da igreja e vou sepultar uma carreira no ministério que eu estou desenvolvendo. Então eu já falava isso quando eu tinha 13 anos de casado. E não é raro. Agora, ultimamente, quantos pastores vocês viram? Pastor caindo para cá, caindo para lá, caindo para o lado certo, caindo para o lado errado. Então, é uma coisa absurda, né? Pastor indo para a cadeia por causa de pedofilia. Então, assim, é muito difícil isso. Por que eu estou falando de nós pastores? Que é o meu campo.
o lugar onde eu estou. A gente tem que ter cuidado. E se eu tenho que me cuidar, todos nós temos. Jesus está dizendo para nós, para a gente não brincar com isso. Cuidado do teu olho. Cuidado com o teu olho. Cuidado com tuas mãos, cuidado com teus pés. Veja lá. 31. Também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera, e aquele que se casar com a repudiada comete adultério. Estudar o adultério no contexto do o divórcio no contexto judaico é muito complexo para uma mensagem que eu quero ser breve. Só quero dizer que nos dias de Jesus, os homens se divorciavam por qualquer motivo e eles se achavam no direito de tratar a mulher como objeto. E o que Jesus está condenando aqui é essa prática que o profeta Malaquias, 400 anos antes de Jesus, já havia condenado, dizendo assim: eu abomino o divórcio. Deus falando por Malaquias: eu abomino o divórcio quando você deixa a mulher da tua juventude. Porque as moças naquela época se casavam com 14, 15, 16 anos. Uma mulher de 30 para eles estava velha. E eles mandavam essa mulher embora e pegavam uma outra moça. E eu já expliquei para vocês que a lei, o único versículo que condena o divórcio no Antigo Testamento está em Deuteronômio, acho que é 18, que é uma prática de alguém se divorciar da mulher, a mulher se casar com outro, depois ela se divorcia desse outro, ela não pode voltar para o primeiro. É isso que o texto está dizendo. Se um homem se divorciar dessa mulher, der uma carta de divórcio, ela se casar com outro, e esse outro também der carta de divórcio, ela não pode voltar para o primeiro. Mas por que a lei está proibindo isso? Porque a prática existia. A mulher não tinha direito de terra, a mulher não tinha dinheiro, a mulher não tinha nome, a mulher não tinha nada. A mulher era um objeto para eles. Então os dois amigos conversavam e falavam: rapaz, tua mulher é bonita, hein? Cavalona, onde é que você arrumou ela? É a filha do fulano. Cara, quer ficar um ano com ela? Eu divorcio dela, você casa. Daqui a um ano você me devolve. Igual Abraão fez com a Sara, lá na casa do faraó. Homem não presta não, gente. É sério. O lugar onde mulher é objeto, os homens não têm compaixão. Homem que enxerga a mulher como objeto, não tem coração, não tem consciência, não tem respeito. Mulher não é pedaço de carne, mulher é ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, tanto quanto o homem. Ela tem o mesmo valor intrínseco que um homem. Então, quando a sociedade desumaniza a mulher e objetifica, coisifica a mulher, a sociedade está indo contra o princípio da criação. Isso é contra a vontade de Deus. E o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: não brinquem com divórcio, não tratem mulher como se fosse coisa. Não se divorcie por qualquer motivo. Jesus está tentando pôr um pouco de moral naquele ambiente judaico que não era muito fácil, mas é muito diferente do nosso contexto hoje em dia. Então, por isso eu não estou aqui tratando da doutrina do divórcio para os nossos dias. Estou explicando qual era o dilema nos dias de Jesus. Tudo bem? Há muitos divorciados entre nós e fiquem em paz. Vocês estão bem. Vivemos num outro mundo, no Ocidente, numa outra época, sobre outras leis, outras circunstâncias. A gente precisa conversar sobre isso, mas é uma outra abordagem. Isso aqui era a prática daquela época, que só o homem tinha o direito de dar carta de divórcio, porque só o homem é que escolhia com quem casar. A mulher era mercadoria. Então, Jesus está propondo algo melhor do que a lei. Estão entendendo? Por que o Evangelho é superior à lei? Porque a lei não libertou as mulheres da opressão masculina. Mas o Evangelho veio para fazer as coisas se tornarem diferentes. E que bom que a gente vive num país cristão e não governados pelo Talibã. Mulheres, vocês podem dizer glória a Deus? Amém. Bendito seja o Senhor. Os juramentos. Deixa eu caminhar para o fim aqui.
Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos, verso 33, não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo, ou seja, a lei manda você, quando jurar para Deus, você cumprir. Agora Jesus, eu, porém, lhes digo, não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só fio, branco ou preto, fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Naquela época não tinha tinta de cabelo. Hoje a gente já resolveu esse problema. Os meus são naturais, por enquanto. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Então esse negócio de jurar. Quem precisa jurar? Quem precisa jurar é quem não tem confiança, né? Não é confiável. Lá em casa minha mulher sabe, se eu falar foi, não foi, fiz, não fiz, ela sabe que eu estou falando a verdade, não preciso juro por. Não. Nunca foi um vocabulário lá de casa, juro por. Nem nossos filhos. Aqui tem Dona Carmen. Dona Carmen é diante de Deus. Cadê a Carmen? Está aí hoje, Carmen? Diante de Deus, né? A Carmen fala assim, diante de Deus. Diante de Deus. É porque ela está sempre diante de Deus. Glória a Deus, temor do Senhor. Mas Dona Carmen tem o diante de Deus. É verdade, Carmen? Diante de Deus, estou falando a verdade, não estou? Estou. Então. Mas não é jurar. Né? Quem precisa ficar jurando é porque a palavra não tem valor. A gente precisa ter uma palavra que vale. Uma palavra que seja sim, sim, não, não. Você fala talvez, talvez. Talvez é talvez mesmo. Né? Não sei ainda. Não tem problema. Diz, não sei ainda. Vou resolver. Mas é uma resposta verdadeira. Tudo bem? Vingança. Vocês ouviram o que foi dito. Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que lhe pedir emprestado. Cara, tem texto de Jesus que era melhor se a gente pudesse tirar. A gente, não, corta esse. Corta esse aí, corta esse. Tira fora. Isso aqui é muito difícil. Tem texto que é difícil. É por isso que Jesus falou, a lei de vocês, a justiça de vocês, tem que ser superior à dos escribas e fariseus. Jesus não estava, em momento algum Jesus disse, eu vou aliviar. Jesus falou, eu vou tornar as coisas completas, eu vou mais longe, eu vou além. É fácil fazer isso aqui? Não, mas ninguém disse que seguir Jesus é fácil. Bonita aquela figura que as irmãs colocaram, da criança com uma pequena lamparina, a criança pequena, feminina, uma figura feminina, seguindo um Jesus imenso que só aparece o calcanhar. Mas é exatamente aquela proporção. É um Jesus imenso e a gente é uma criança, com uma lamparina, tentando acertar o caminho. E é difícil para a gente, muitas vezes, dar conta. Isso que Jesus propõe, da não vingança, da não retribuição, a lei de talião, né, olho por olho, dente por dente, é uma regra comum no Oriente. Mas Jesus propõe perdão, Jesus propõe renúncia, Jesus propõe libertar o outro e libertar-se a si mesmo. Por fim, ele vai mais longe. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Quando perguntaram qual era o maior mandamento, amarás a Deus e amarás ao teu próximo como a si mesmo. Então aqui Jesus sai dos 10 mandamentos, né, e entra no mandamento que ele considera mais importante, que é o amor. Mas na cultura daqueles dias, eu amo quem me ama e odeio quem me odeia. Jesus vai dizer, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo,
Amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. O sol nasce sobre maus e bons, e a chuva vem sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também fazem o mesmo. E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Tratar a todos igualmente. Israelenses e palestinos, ucranianos e russos, no atual contexto. Quando terminar a guerra na Ucrânia, a Igreja Ortodoxa russa está rompida com a Igreja Ortodoxa ucraniana. Eles terão que se acertar. Palestinos cristãos e israelenses cristãos se acertam. Dá para ser um judeu e um islâmico palestino. Dá para ser um judeu praticante e um islâmico palestino. Porque o judeu praticante, ele pode amar o irmão judeu e pode odiar o inimigo do Hamas. Não vou dizer nem palestino, o terrorista do Hamas. O radical, ou até mesmo o palestino foi bombardeado pelo israelense, no mundo islâmico, ele pode também odiar aquele que lhe fez mal. Mas se você for um cristão israelense e um cristão palestino, vai ter que se entender. Porque não dá para ser cristão e odiar quem quer que seja. Esse é o difícil. Compreendem? É mais difícil seguir a Jesus? Sem dúvida. Ele veio para revogar a lei? Não. Ele veio para ensinar valores espirituais que só são possíveis para quem é nascido do Espírito. É por isso que a lei não consegue justificar ninguém. A lei condena todos ao pecado. Se a lei, que é mais branda que o Evangelho, já condena todos ao pecado, como é que nós poderíamos cumprir a regra do Evangelho, que é mais difícil? Mas nós podemos. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. E o que era impossível para a lei, porque a lei só trouxe morte, é possível pelo Espírito, porque o Espírito dá vida. E Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então a capacidade de perdoar, a capacidade de sofrer, a capacidade de superar, a capacidade de desenvolver a mansidão, a humildade, a compaixão, a misericórdia, tudo isso vem como fruto do Espírito Santo que habita em nós. Não é mérito seu, não é mérito meu, mas é mérito do Espírito que em nós habita. Portanto, encham-se da palavra de Cristo, encham-se do Espírito de Cristo, e vocês conseguirão cumprir a lei de Cristo. Porque não é nem pela força, nem pela violência, mas pelo Espírito do Senhor. Amém? É um convite a gente insistir em ler o Novo Testamento e insistir em ler o Sermão da Montanha. Vai nos desafiar, vai nos confrontar. E vai dizer a mim e a você que nós precisamos melhorar. Mas está bom, é isso aí. É por isso que nós estamos aqui. Nós viemos aqui para melhorar, para caminhar a segunda milha e para nos aproximarmos mais do Senhor. Amém? Vamos orar? Jonatas, por favor. Desculpe ter avançado tanto hoje, mas eu resolvi ler textos longos. Mas eu creio que foi uma noite proveitosa. Amém? A palavra de Deus, que nos confronta e que nos alcança, ela sempre produz vida em nosso coração. Coloque-se em pé, por gentileza. Senhor, se tu olhares
A pessoa da música, pode vir todo mundo. Vamos cantar essa música aí. Se tu olhares, Senhor, bem dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas uma coisa eu sei, Senhor. Eu tenho o desejo de ser transformado. Eu preciso tanto do teu perdão, Senhor. Dá-me um novo coração, Senhor. Dá-me um coração igual ao teu, Senhor. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, Senhor. A perdoar com teu perdão. Quantas vezes nós já cantamos isso, Senhor? Quantas vezes nós já cantamos e já dissemos isso, Senhor? Os nossos lábios já expressaram esse desejo do nosso coração. Mas faz isso hoje ser particularmente uma verdade profunda em nós. Ajuda, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo a entendermos que isso é possível. Que é possível viver uma vida genuína no Evangelho de Jesus Cristo para sermos de fato sal e luz. Porque se o nosso corpo for trevas, Senhor, nós estamos tão enganados, que a gente nem consegue enxergar a escuridão em que estamos. Mas se o nosso corpo é luminoso, Senhor, a nossa luz vai brilhar. E os nossos filhos verão, e os nossos netos verão, e os nossos vizinhos verão, que a luz do Senhor resplandece em nós. E como igreja, Senhor, nós seremos um luzeiro neste lugar. Nós iluminaremos a vizinhança, a sociedade, os amigos. Nós salgaremos esse meio que está tão propenso à corrupção, para que a verdade seja preservada, para que a paz seja preservada, para que a justiça seja preservada, para que o Evangelho seja entesourado e não corrompido. Sim, Senhor, dá-nos um coração. Cantaremos mais uma vez, Senhor, como quem ora, como quem clama, na esperança de que do céu nos venha a resposta.